Olá, vamos dar continuidade à videoaula de número 2. Essa é a segunda parte, e nela serão pontuadas características encontradas nas transições da dentadura decídua até a dentadura mista, e da mista até que se forme a dentadura permanente de fato. Serão citados alguns acontecimentos nos arcos em cada fase de transição, a fim de aguçar a capacidade de observar e diagnosticar ortodonticamente em uma análise intraoral. Antes de começar, vale lembrar rapidamente da cronologia de irrupção dos dentes permanentes dentro da média dos padrões de normalidade. Veja a figura. Ela representa a média da ordem cronológica natural de irrompimento dos dentes permanentes após a dentadura decídua, que foi discutida na primeira parte dessa videoaula. Os dentes foram numerados de 1 a 7 de acordo com a ordem de irrompimento. O número 1, assim, representa os primeiros molares permanentes, que são os primeiros a irromperem. Os números 2 e 3 representam os incisivos centrais e laterais, respectivamente, sendo os segundos e terceiros dentes a irromperem. E assim, os números 4 e 5 representam os primeiros e segundos premolares. O número 7 representa os segundos molares descidos. Bom, agora que houve a familiarização dessa sequência, serão citados os períodos transicionais. Vamos começar pelo primeiro período transicional. Ele se inicia por volta dos 5, 6, indo aos 8, talvez até aos 9 anos de idade. O que caracteriza é a troca dos incisivos descidos pelos permanentes e a irrupção dos primeiros molares permanentes, surgindo a necessidade do controle clínico do perímetro do arco e o monitoramento do desenvolvimento da oclusão. Há uma maior incidência de cárie nesse período pelo fato de aumentar a quantidade de dentes com fissuras e sulcos, como são os molares permanentes, superiores e inferiores. Idealmente, eles irrompem atrás dos segundos molares descidos, sem provocar esfoliação de nenhum deles. Porém, uma variação que pode acontecer é que o primeiro molar permanente pode eruir ectopicamente, consumindo o espaço que seria dos premolares superiores após reabsorver a raiz do segundo molar descido. Daí, esse molar, que reabsorve a raiz do descido, faz o descido esfoliar precocemente. Então, providências precisam ser tomadas nessas situações. Há também uma maior incidência de traumatismo nos dentes anteriores, pois as crianças estão em uma fase muito ativa e os incisivos superiores são desproporcionais para o arco em desenvolvimento, além de nascerem mais vestibularizados. Então, por essa vestibularização dos incisivos permanentes superiores e inferiores, o perímetro e o comprimento do arco aumentam neste período, ajudando a acomodação dos dentes permanentes. Pela discrepância de tamanho entre os dentes permanentes, que são mais largos e maiores, os dentes descidos são menores e mais estreitos, há naturalmente o início do fechamento dos espaços biológicos e os espaços primatas, que falamos e que existiam lá na dentadura decídua. Isso é chamado de arranjo precoce da dentição. Durante o primeiro período transicional ainda, o freio labial ainda pode ter uma inserção transpapilar, e isso é considerado dentro da normalidade. No arco inferior, também há o fechamento dos espaços primatas, assim como nos superiores. O freio labial inferior é curto nessa fase, então podem haver recessões gengivais temporárias, que melhoram com o crescimento do osso alveolar e o desenvolvimento do periodonto. É frequente acontecer a falta de espaço na região anterior e inferior, de incisivos principalmente, que nasceram por lingual, bem de forma ectópica. Nesse caso, deve-se também tomar alguma conduta. Vamos falar agora do período intertransicional. No período intertransicional não há grandes alterações. É um período estável entre os dois períodos de trocas dentárias. Varia bastante sua abrangência de idade na literatura, podendo, em algumas crianças, ser dos 8 até os 10 anos. Trataremos como uma média de 9 anos. Esse período intertransicional é chamado também de fase do patinho feio, pois é quando há diastemas anteriores com incisivos terminando o rompimento e ainda mal posicionados. Acontece essa denominação de patinho feio porque os incisivos centrais irrupcionam empurrando os laterais descidos para a distal, e aí os diastemas dos espaços primatas existentes antes, na distal dos laterais, é fechado. E vale considerar que os incisivos centrais permanentes e os descidos presentes na boca são desproporcionais em tamanho e forma, e em relação à face também, caracterizando ainda mais a denominação da fase de patinho feio. Os incisivos laterais permanentes surgem então e podem adquirir um giro temporário, principalmente em situações de falta de espaço,
pela posição dos caninos permanentes nos ápices de suas raízes. É nesse momento que alguns responsáveis levam as crianças ao dentista novamente, por acharem que seus filhos precisam de aparelho. Mas se houver espaços para os caninos e se o canino está em uma direção favorável, tende a ser algo natural que se autocorrigirá, só requer monitoramento. Bem, com a transição do período intertransicional para o segundo período transicional, a fase do patinho feio começa a passar, porque os espaços anteriores começam a ser fechados com a vinda dos caninos superiores, que inicialmente fecham mais os diastemas anteriores. Além de alguns apinhamentos que podem continuar ou diminuir naturalmente com o desenvolvimento dos arcos e da oclusão. Bom, agora vamos falar do segundo período transicional. Neste período, ocorre a troca dos caninos e molares descidos pelos caninos permanentes e primeiros e segundos pré-molares permanentes nos arcos superior e inferior. Acontece também a irrupção dos segundos molares permanentes. Há o ajuste da relação de molar pela mesialização dos primeiros molares permanentes, com a ocupação do espaço livre de Nance, que é o espaço resultante da maxila e na mandíbula, após a troca dos caninos primeiros e segundos molares descidos pelos caninos primeiros e segundos pré-molares permanentes. O espaço livre de Nance é uma média de espaço, podendo variar entre os indivíduos, sendo cerca de 1,8 mm na maxila, 0,9 mm para cada lado direito e esquerdo, 3,4 mm na mandíbula, tendo uma sobra de 1,7 mm positivos de cada lado. Conforme mostra a figura, isso acontece porque o canino descido é menor que o canino permanente, o primeiro molar descido é praticamente do mesmo tamanho do primeiro premolar, e o segundo molar descido é bem maior que o segundo premolar. Essa resultante de espaço se chama, inclusive, espaço E, porque em inglês E é a nomenclatura para o segundo molar descido. Bem, como dito, o arranjo precoce é representado pelos incisivos ocupando os espaços primatas. O arranjo tardio, que é no segundo período transicional, é quando há a troca dos molares e caninos descidos pelos pré-molares permanentes, e daí a oclusão vai se ajeitando. Assim, a discrepância de tamanho entre os dentes descidos e os permanentes é compensada. No primeiro momento é compensada pela ocupação dos espaços primatas e, posteriormente, pela ocupação dos espaços livres de Nance superior e inferior. A relação de molares descidos que estavam então em plano terminal reto tende a evoluir para um discreto degrau mesial na dentadura decídua madura, pois há um avanço da mandíbula pelo crescimento e desenvolvimento da face do paciente. Se o primeiro molar permanente vier em um paciente que possui a relação de molares descidos de plano terminal reto, como ilustrado pela letra A na figura, a nova relação de molares na dentadura mista vai ser de relação de classe 2 de Engel, pelo menos inicialmente, pois o sulco vestibular central do primeiro molar permanente inferior estará mais distalizado em relação ao curso de mesovestibular do primeiro molar permanente superior. Quando há um degrau mesial pequeno, como ilustrado pela letra B na figura, ele já nasce em classe 1 de Engel. Se o degrau mesial for muito grande, ele nasce em uma classe 3 de Engel. Quando há um degrau distal, o molar permanente nasce em classe 2 de Engel. Considerando que a chave de molar ou a classe 1 de Engel é uma das chaves de oclusão, idealiza-se essa obtenção. Se há um plano terminal distal, o dente vai mesializar, mas nunca deixar de ser uma classe 2 de Engel. Como dito, o perímetro e o comprimento do arco aumentam no primeiro período transicional pela vestibularização dos incisivos. Agora, no segundo período transicional, o perímetro diminui, porque ele começa na mesial dos molares permanentes dos primeiros molares e esses molares estão mesializando. A perda precoce do canino descido, neste momento, pode levar também a um desvio da linha média. Os caninos permanentes podem estar exageradamente angulados, podem também provocar reabsorções nos incisivos laterais, pode acontecer uma situação em que o canino esteja inclinado demais e assim reabsorva a raiz definitivamente no incisivo lateral, causando até procedimentos de extração. Temos que prestar atenção. A perda precoce do segundo molar descido pode ocasionar a mesialização do primeiro molar permanente, que tende a resultar em uma retenção de premolares. Se os segundos premolares irrompem antes dos caninos permanentes, pode ocorrer a retenção dos caninos, ou caninos ectópicos. Após essa fase, todos os dentes permanentes nascem, e a dentadura permanente completa é formada com os 32 dentes em condições de normalidade. É possível, assim, classificar a relação de molar baseada na classificação de Erdős-Engel, classificando os molares em classe 1, 2 e 3. A classificação de Engel é uma classificação dentária baseada na
relação de oclusão em que os primeiros molares permanentes estabelecem entre si. A classe 1 de Engel é dada quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior toca no sulco vestibular central do primeiro molar inferior. É o esperado, é o que chamamos de chave de molar. A classe 2 de Engel é quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente superior toca à frente do sulco vestibular central do primeiro molar permanente inferior. A classe 2 nunca está sozinha. Ela sempre terá uma divisão. A divisão avalia se há uma vestibularização dos incisivos centrais superiores, caracterizando como uma classe 2 de Engel divisão 1. Quando há palatinização dos incisivos centrais superiores, é classificada como a classe 2 de Engel, divisão 2. E não acaba por aí. A classe 2 ainda possui suas subdivisões, mas o conceito é simples, veja só. Ocorre quando o paciente em um dos lados é classe 1 e do outro é classe 2. Nesses casos, ele é classificado como classe 2, subdivisão direita ou esquerda. Exemplo, paciente classe 2, divisão 1, subdivisão direita. Ou seja, ele é classe 2 do lado direito e classe 1 do lado esquerdo. Basta lembrar que a subdivisão representa apenas o lado em que o dente encontra-se fora da chave, sendo o outro lado sempre classe 1. A classe 3 de Engel é caracterizada quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar permanente superior toca atrás do sulco vestibular do primeiro molar permanente inferior. A classe 3 de Engel também possui suas subdivisões, como na classe 2. Ela possui uma subdivisão direita e esquerda, e a regra é praticamente a mesma. Olha só, a subdivisão da classe 3 de Engel representa o lado em que o dente se encontra fora da chave, sendo o outro lado sempre o lado em classe 1. Deve-se observar também se há a chave de caninos, que é representada quando o canino superior possui uma relação cúspide a meia com o canino e o primeiro premolar inferior. A ponta da cúspide se localiza levemente mesial a essa meia. Se o canino superior possui uma relação distal a essa, é classificado como uma relação de canino de classe 2. Se acaso a cúspide do canino estiver mesial a essa meia, é classificado como relação de classe 3 de caninos. Mas esse assunto pertence à próxima e última parte dessa videoaula, como item da análise intraoral na vista lateral. Não deixem de assistir. Até lá!